Olá pessoal, estamos aqui novamente para fazer a segunda etapa aí do nosso vídeo, com o objetivo aí de obtermos aí mais conhecimento na parte de microcontroladores, principalmente aí da família Microchip, né? E da família PIC, dos microcontroladores PIC, e a integração, né, dessas duas ferramentas. Agora o nosso objetivo maior vai ser a integração das duas ferramentas, do compilador e do gravador barra simulador, ok? Então, no vídeo anterior nós falamos do MPLAB, que é o nosso compilador, que vai gerar o nosso código ASME, o projeto, e no final, dando tudo certo, ele vai gerar o nosso código Hexa, né, que é o último código de preparação para lançar no gravador. Esse em si é um hardware controlado por um software que no nosso caso aqui, ele já está ligado a um simulador. Então esse simulador aí, o Realpeak Simulator, ele já é tanto o hardware de gravação, mais o software de gravação, mais tudo junto, ok? Ele vai basicamente pegar essa etapa final do código, que é o código para o gravador, gravar e simular o ambiente de hardware de saída, sem que a gente tenha que comprar peças eletrônicas, sem que a gente tenha que montar circuitos eletrônicos. E ele é bem simples, porém a finalidade desse Realpeak Simulator é realmente testar o código e verificar se ele está apresentando a resposta aos objetivos ao qual o código foi criado, beleza? A gente sempre vai pensar num código, vai pensar numa situação, vai pensar numa necessidade, para a partir dali a gente começar a criar um código. A gente não cria um código pensando em nada, né? A gente tem que pensar na solução de um problema, na geração de algum resultado. E o objetivo de hoje não vai ser a criação do código em si, mas sim a integração do código com essas duas ferramentas, ok? Então, o objetivo de hoje é esse. O objetivo do próximo vídeo vai ser sim, a criação do código em todas as suas etapas, mas esse objetivo a gente vai deixar para o próximo vídeo. O objetivo de hoje vai ser, já a partir de um código criado, de um projeto criado, a gente vai fazer esse projeto apresentar a resposta aqui no Realpeak Simulator, beleza? Então aqui é a pasta do projeto, vamos começar aqui, ó, a pasta do projeto. E essa pasta de projeto, como eu falei anteriormente, ela carrega todos os arquivos desse projeto. Os arquivos que são código-fonte e os arquivos que são intrínsecos do próprio projeto. Beleza? Aqui tem até um Hexa já criado, mas o que a gente o que a gente começa, o que a gente efetivamente trabalha é o ASME. Eu coloquei aqui o ASME, que é o código que eu digitei, para abrir com um bloco de nota, para que a gente possa ter uma prévia aqui do código. É interessante isso, né? Porque a gente precisa abrir com um bloco de notas para inspecionar, mas é inspecionar, beleza? Para a criação, para a geração desse código, a gente pode até criar no bloco de notas, mas no final a gente tem que passar no compilador para ele gerar os trabalhos aí que ele precisa fazer, beleza? Então aqui, essa é a pasta do nosso projeto, o projeto mesmo é esse arquivo aqui, MCP, e os ASMEs são os códigos-fontes que eu criei. Não tem só um código não, tá? Tem aqui um, dois, três, quatro códigos-fontes para a gente trabalhar em cima deles. E cada código aqui é um programa diferente que foi criado. E junto a isso, a gente pode ver que existem outros arquivos com o mesmo nome, mas que com uma extensão diferente, que são gerados pelo próprio compilador no projeto, ok? Então por isso é tão importante essa questão aí do projeto, né? Porque ele gera os arquivos necessários para o próprio entendimento dele e do gravador. O Hexa vai para o gravador, o Hex, né, vai para o gravador, e o ASME, o COF, tudo isso aqui são arquivos gerados por ele mesmo, tá? Pelo próprio compilador, beleza? Então com isso a gente vai abrir aqui o compilador. Deixa eu fechar aqui a pasta. A gente vai abrir aqui o compilador, ok? Ele já está abrindo aqui algumas informações aqui em branco.
A gente vai fechar aqui porque não interessa nesse momento. O que interessa mesmo, primeiro, são os três menus, né? Como eu falei, aqui ó, no compilador, a gente tem o file onde a gente vai ter as opções relativas ao nosso código-fonte, tá? A gente tem o project, que é o do nosso projeto. São os dois principais menus do compilador. A gente não vai criar nenhum, a gente vai abrir um que já esteja pronto, que é o nosso aqui, que está, ó, o local na área de trabalho, e ele está aqui, beleza? Tem até um outro aqui que eu estava criando, mas o objetivo, o alvo aqui vai ser esse que foi criado hoje, que foi criado nessa data aqui, com esse nome aqui, beleza? Aí a gente clica em abrir, quando a gente clica em abrir, ele já traz aqui algumas pastas, algumas informações que são contidas nesse projeto, beleza? Eu posso clicar aqui, ó, abrir o ASM desse projeto, mas por padrão a gente vai sempre vir aqui, por padrão assim, para melhor entendimento, a gente vai vir aqui e também abrir, tá? Por quê? Porque se a gente abrir o arquivo errado, por exemplo, se eu abrir esse aqui, ó, eu vou estar compilando ou abrindo um arquivo, e no final, quando eu vier aqui em Project e der o build all, eu não vou estar compilando este arquivo, vou estar compilando outro arquivo, tá? Então, é interessante a gente perceber que a gente abriu o arquivo que a gente quer, mas sabendo que ele está no nosso projeto. Não adianta eu abrir um outro arquivo aqui que não esteja no meu projeto e fazer as alterações, salvar e tudo mais, e na hora de eu mandar ele compilar, ele não vai compilar aquele arquivo, beleza? Então, vamos aqui, ó, abrir esse arquivo, File, Open. Nosso projeto é esse aqui, ó, 2024-07-03, Projeto X, mas o ASM do alvo desse projeto é esse aqui, é o 2024-02-03, hoje, ponto ASM, e aí a gente vai abrir. Se a gente comparar aqui, ó, é ele que está aqui também. A gente poderia só dar o duplo clique e ele abrir aqui também, tá? Mas caso não tenha, por isso que eu faço dessa forma didática, beleza? E eu costumo usar também a janela arrumada por títulos verticais, tá? Porque fica mais fácil visualizar. Na verdade, isso aqui a gente não usa, né? É só mesmo para visualização. Uma vez ali de posse, o projeto aberto aqui em cima, a gente pode fechar aquela janela de informações e alinhar. Beleza? Interessante a gente ver isso aqui, ó, o output também tem que estar, porque quando a gente der o build-all é aqui que ele vai apresentar a resposta da compilação, do sucesso ou defeito da compilação. Vamos observar aqui, gente, que esse código está criado e ele tem aqui 66 linhas, tá? Observando aqui, como é que eu observei isso? Tá aqui, ó, 66 linhas. É um código bastante grande, tá? E o objetivo desse código, aliás, antes de a gente falar do objetivo desse código, a gente pode observar aqui, ó, nesse simulador, que ele é bem didático, como eu já tinha falado, que ele tem aqui, ó, PIC16F877, P16F877, que é o que a gente está usando, e ele tem um mapa de memória bem legal, ó, bem aqui, interessante para que a gente possa fazer a nossa programação sem ficar nem olhando muito o datasheet. Até por aqui a gente já olha, beleza? Ele tanto tem o mapa de memória, como também já tem o detalhamento dos bits dos registros especiais. Olha, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, o nosso status, tão conhecido e espelhado em todos os bancos, o nosso status, né? Que ele tem aqui, ó, os 7 bits dele detalhados aqui, ó. Tudo bem, não tem o que é o C, D6, Z, mas eu já sei o que é cada um desses bits aqui. Por exemplo, RP1 e RP0, eu sei que são os registros que direcionam os bancos, ok? Fazem o endereçamento lá dos bancos. E aí, se eu botar 0 e 0, ele vai chamar o banco 0. Se eu botar 0 e 1, ele vai chamar o banco 1. Se eu botar 1, 0, ele vai chamar o banco 2. Se eu botar 1, 1, ele vai chamar o banco 3, beleza? Como a gente já fez anteriormente. E aí, a gente pode verificar o seguinte: depois do include, que é uma diretiva de inclusão, e do list também, que é uma outra diretiva de modelos, a gente vai ter o org00, que é onde começa o nosso programa, e aí começa, como as primeiras configurações, a gente vai ter que dizer o que é entrada e o que é saída.
E aí, automaticamente, a gente vai ver logo o tris. A gente vai precisar usar logo o tris. E para a gente usar o tris, não adianta. A gente tem que saber qual é o banco que ele está. Nesse caso aqui, ele está no banco 1. Os dois tris que a gente vai operar é o tris B e o tris D. Ok? E aí a gente já observa o seguinte. A gente precisa fazer uma seleção de banco. Ou seja, bota aqui no bit 6, né, essa operação, ela diz, essa instrução aqui, ela diz isso, ó. No bit 6, ela opera bit, no bit 6 do registro status, coloque 0. No bit 5 do registro status, coloque 1, ou seja, 0 e 1, 0 e 1, banco 1, ok? Aí no banco 1, confirmando que eu vou trabalhar com os tris. Estou movendo 0, tudo 0 para o tris B, dizendo que ele é saída. Estou movendo tudo 1 para o tris A, dizendo que ele é entrada. Ou seja, todos os bits ou os pinos relativos ao tris B, RB0, RB1, RB2, RB3, são saídas. Eu determinei isso aqui, ok? E todos os bits e os pinos do porte D, ok? RD7, RD6, RD5, como está aqui, eles serão considerados como entrada. Nas minhas saídas eu posso botar LED, nas minhas entradas eu posso botar botões, ok? Eu vou falar rapidamente aqui do objetivo desse programa. O objetivo desse programa é um único botão, ao ser apertado, eu faço até 16 possibilidades. Na verdade, são 8, com cara de 16 possibilidades. Uma vez que eu aperto o botão, ele vai acender um LED. O programa vai começar apagado. Uma vez que eu aperto o botão, ele vai acender um LED. Soltando esse botão, ele vai entender que foi solto. Na segunda vez que eu apertar, ele vai apagar o que acendeu e acender o outro. E na terceira vez que eu apertar, ele vai apagar o que acendeu e acender o outro. E na quarta vez, apagar o que acendeu o anterior e acende o outro. Até o último, onde ele termina, apaga o último e acende o primeiro, ok? Voltando em loop. Então, na descrição aqui desse projeto, acompanhando o programa, logo em seguida, né, da gente voltar para o banco 0, a gente volta para o banco 0. Para que a gente volta para o banco 0? Para trabalhar com os portes e começar o nosso programa. Lembrando que se eu precisar chamar a matriz de novo, eu tenho que jogar no banco 1. Aí, como é que eu chamei o banco 0? Bom, o status 6 eu já sei que estava com 0 lá em cima. Aí eu vou só mudar o status 5, vou botar 0 no status 5. Então fica 0 no 6, 0 no 5, chamo o banco 0, ok? Para trabalhar com os portes. E aí começa a brincadeira. O botão que eu vou chamar... Essas coisas acontecem quando a situação é no real, no ao vivo, né? O botão que eu vou chamar é o porte D pino 0, ok? E os LEDs, eu vou chamar todos os LEDs do porte B, ok? Porte Bravo, porte Delta é botão, porte Delta pino 0. E o porte Bravo, todos os LEDs do porte Bravo vão ser... Todos os pinos do porte Bravo vão ser LEDs, beleza? E aí, como eu falei na teoria, no objetivo desse programa, para cada vez que eu aperto um botão, foi criada uma rotina de apertar e uma rotina de soltar. Essa rotina vai se repetir para cada vez que se aperta e se solta. Então é uma rotina bastante repetitiva, por isso nosso programa tem 66 linhas, é bastante grande, beleza? E aí, ó, na rotina de apertar, eu vou explicar aqui apenas uma e outra vez aqui, porque, como eu falei, para baixo vai se repetir. Uma observação. Na criação de um label, isso aqui ainda não é subrotina, é um label, né? Uma posição que eu gerei no programa para poder fazer essa... Na criação de um label, eu vou... eu preciso colocar nomes diferentes, tá? Porque senão ele vai se perder, o meu programa vai se perder no meio do caminho. Então, aperta 1, aperta 2, aperta 3, até o aperta 8. Vai apertar aí 8 vezes. E eles têm que ter nomes diferentes. Porém, a função é a mesma, tá? Então, por isso que eu só vou falar da primeira vez e, no máximo, aí, iniciar a segunda para a gente entender. Então, apertar, ele faz um teste em nível alto. Ele faz um teste em nível alto no botão, porte D pino 0, no botão que vai estar no pino, né? Ligado ao pino. E caso
não tenha sido apertado o botão, ele vai cumprir a linha de baixo normal, que é o que? Go to aperta 1. Ou seja, ele vai ficar no loop. Caso não tenha apertado, ele vai ficar aqui no loop esperando até que se aperte. Apertou o botão, no momento em que apertou, lá o Port B foi para o nível alto, ele vai saltar essa linha do Go to e vai para apagar o Port B pino 7. Mas por que ele vai apagar o Port B pino 7? Porque lembra que ele vai fazer isso até o final? Então, no final, o último LED vai estar aceso. Apagar o último LED, não tem problema nenhum. Eu dei um Clear F Port B, eu vou só apagar de novo, beleza? Não vai, mesmo que seja a primeira vez, não tem problema nenhum, vai apagar, porque ele tem que apagar o anterior e acender o próximo. E qual é o próximo? É o primeiro, né? É o Port B pino 0. É o Port Bravo pino 0. É o primeiro LED, é o primeiro botão, é o primeiro pino do Port B que vai ter um LED recebendo lá as informações, o sinal de alto para acender, beleza? Apertei uma vez. Mas se eu mantivesse o dedo apertado, né? Ele iria pular, se eu não tivesse a rotina de solta, ele iria pular já direto para aperta 2, e depois para aperta 3, depois para aperta 4. Então eu preciso esperá-lo soltar para eu cumprir uma próxima rotina. E aí, para eu esperá-lo soltar, esse botão que estava em alto, ele vai chegar aqui nesse solta, que é a próxima linha, também em alto. Se ele está em alto, ele não cumpre o salto, ok? Então ele vai simplesmente para a linha de baixo. Quando ele vai para a linha de baixo, ele fica aqui em loop esperando até que solte, beleza? Soltou, ou seja, nível 0 no BTFSC. Ele vai saltar uma linha, a linha do GoTo, e vai descer para o aperta 2. Quando ele descer para o aperta 2, olha, eu estou com nível 0 no porte D. Eu estou com nível 0. Se eu estou com nível 0, apesar dele ter descido, ele vai descer e cumprir a linha de baixo. E aí, ele cumprindo a linha de baixo, ele fica aqui no loop do GoTo aperta 2. Lembrando que, neste momento, eu ainda estou com o LED do porte B pino 0 aceso, ok? Até o aperta 2, até enquanto ele estiver nesse GoTo aperta 2, ele vai ficar com o LED porte B pino 0 aceso. No momento em que eu apertar, ou seja, que ele vai saltar novamente, aí ele não vai cumprir mais esse GoTo, ele vai descer, quando ele descer, ele vai achar o BCF porte B pino 0, ou seja, apagando o que ele acendeu aqui em cima, beleza? E na próxima função, no próximo ciclo, ele já vai, ó, acender o porte B pino 1. Ele vai mudar o LED. Ele vai apagar o LED anterior e acender o próximo LED. E assim sucessivamente, logo em seguida ele vai cair na rotina do solta 2, beleza? Mas lembrando que ele vai sair aqui com nível alto. Saindo com nível alto, ele vai bater aqui no loop, vai ficar esperando até que solte. Então, isso aqui vai garantir que ele vai ficar esperando até que solte. Soltou, não vai executar nada, ele vai simplesmente descer para apertar 3 e ficar esperando que aperte de novo. Quando for apertado de novo, ele vai apagar e acender, apagar, acender, apagar, acender, apagar, acender, apagar, acender, apagar o último e acender, ó, GoTo S1, acender lá em cima, ok? É interessante que, até fiz aqui, não está errado, mas é aconselhável que a gente coloque, esse último loop antes das subrotinas, tá? É interessante. Esse último loop, esse loop aqui que volta lá no início, antes da subrotina. E também interessante não deixar o label sozinho. Eu posso então, de repente, por exemplo, apagar esse S1. Ele estava no visual, estava até mais simples, né? Mas eu posso chamar o GoTo aperta 1. Ó, aqui no final, no aperta 8, aqui, ó, eu posso, na última linha aqui, ó, chamar o GoTo aperta 1. Depois do GoTo soltar 8. Mas lembrando que tem que ser depois do GoTo soltar 8. Que aí ele volta lá no início e cumpre a rotina do aperta 1 novamente. Beleza, gente? Com isso a gente vai dar agora o nosso project budial. Ah, sim, vamos conferir, né, se o arquivo está lá. Ó, ele tem que estar aqui no meu projeto. Lembrando que ele tem que estar no meu projeto. Caso ele não esteja,
ou esteja um outro, a gente vai remove, ó, observa aqui que quando remover ele some daqui, e a gente vai adicionar o arquivo que eu estava trabalhando no projeto. Ó. Confirmando aqui, ó, ele está aqui ó, na minha barra de título, a gente vai, né, abrir novamente aqui, selecionar novamente, e vai dar o Project Build All. Quando der o Project Build All, opa, deu falha. É bom que quando dá falha a gente vê o que acontece na falha. Símbolos previamente não definido. S1. Olha, eu acho que eu apaguei o S1, mas não apaguei de todo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Go to S1. Interessante até que estava errado, né? Porque o go to solta, esse go to solta, ele estava com o go to S1 aqui no meio do caminho. Provavelmente esse código não ia dar muito certo não, tá? Então, aqui, ó. Beleza? Go to S1, apaguei aquela linha e depois do solta eu aperto 8. Então soltou, aperta, soltou, aperta, soltou, aperta. E o último aqui do solta 8, ele volta lá para aperta 1 e vamos dar o Project Build All de novo. Vou dar aqui, ó, F10 para ver aí o que ele vai cumprir. Olha, sucesso. Deu aqui sucesso na execução. Observando aqui, ó, mesmo título, só muda aqui a extensão. E agora a gente vai lá para o nosso... Se deu sucesso, significa que o Hexa foi criado, tá? Se o Hexa foi criado, é o arquivinho que o nosso gravador precisa para trabalhar. Eu vou dar um file new aqui para ele zerar aqui o programa. E aí agora a gente vai selecionar lá no nosso gravador, o nosso Hexa criado, tá? A gente vem aqui em File, Load Hexa, e vai selecionar aqui, ó, lá, já vai lá na parte do projeto, tal. Se não tiver na parte do projeto, a gente vai entrar no local onde está a pasta do projeto, abrir o Hexa, que ele vai estar lá, beleza? Dá o abrir, olha que legal, ele já carrega aqui o nosso Hexa nessa área de programa. Olha que legal, essa memória de programa aqui, essa leitura da memória de programa, ela já está aqui com a parte dos endereços das gavetas, ok? Os endereços lá das gavetas e o conteúdo das gavetas, opcode, né? O dado dessa gaveta vai estar aqui, ó. O dado dessa gaveta vai estar aqui, linha por linha, beleza? A gente entende isso e a máquina entende e recebe isso. Ele está em hexa, mas a gente sabe muito bem que cada hexa representa um grupo de 4 bits, né? Então isso aqui já é o binário que vai ser injetado dentro da nossa gaveta, gente. Beleza? Não vamos esquecer desses pequenos detalhes. Aqui ele dá uma enxugada, né, já no código. Ainda é o código assembly, mas já é, a gente vê que está meio que adaptado, né? Já dá uma, não dá o nome ao label bonitinho, como a gente botou. O comentário aqui nem bota ponto e vírgula, ele já deixa uma coluna aqui separada. As diretivas ele nem apresenta, já descarta, é como se fosse uma pré-gravação, tá? E aqui por esses menus a gente tem aqui a EEPROM de dados, o mapa de memória. O mapa de memória serve para a gente realmente nos orientarmos aqui na hora da programação. Junta aqui então, ó, só aqui, ó, mapa de memória e o detalhamento dos bits. Tudo bem que não está dando detalhamento. Tem até os estados do bit que aparece aqui, tá? Mas a gente não tem detalhes aqui escrito o que é o RP1, RP0, mas se a gente já sabe o que são esses, a gente já conhece essas siglas, né, já sabe o que significa, a gente só fazer a alteração, mudar as siglas pelo número, beleza, gente? E aí fica com os detalhes aí bem interessantes aí. E aí, aqui no nosso processo, fica o diagrama de pinagem. Olha, o diagrama de pinagem, cada pino representa um bit, como eu falei lá. Do RB0 ao RB7, todos eles são saídas, né? São os LEDs, onde eu estou acendendo aqui, ó, são as saídas. Porte B, apagando, acendendo, tudo está no porte B. Então, do porte B0 ao porte B7, conforme também eu indiquei aqui no TRIZ, ó, é tudo saída, onde eu vou pendurar os meus LEDs. Na prática, eu vou fazer um circuito, vou montar um circuito, vou desenhar esse circuito, vou montar numa placa e tudo mais. Nesse simulador, basta a gente indicar, e a gente vai ver isso ali. E o R-Delta, a gente vai fazer a conexão de chaves, porém, a gente só usa aqui o porte Delta pino 0.
Então a gente vai, na prática, a gente viria aqui, procuraria aqui onde é que é o pino 0, o RD0, RD0, RD2, RE, RD0, tá aqui, RD, bom, acredito que seja aqui, RD, RC0, aqui ó, RD0, pino 19, tá? No real é assim mesmo, não tem nada de muito script não, tá? Então aparece aqui no pino 19, na prática a gente puxaria um fio, ligaria lá um botão naquele pino, e isso aqui, como eu falei, ele é bastante prático e não tem muitos recursos nesse sentido. A gente não vai sair fazendo ligação, montando circuitos e tal. Esse Realpix Simulator ele é bem basicão. Basta a gente selecionar e a função vai ser aquela que a gente indicar no código, tá? Uma vez que o código está aqui, agora a gente vai fazer a função que está no código. Então, de posse aqui do nosso código, a gente vai ver, ó, porte D pino 0 e a condição de repouso dele é nível baixo, porque a condição de salto dele é nível alto. Beleza, gente? Então, a gente vai vir aqui, ó, configurar o nosso botão. Primeiramente, a gente vai pegar aqui o nosso botão, vai selecionar aqui, jogando aqui, ó, porte D, pino 0. Ó, esse botão representa o porte delta pino 0. E aí a gente vai selecionar o tipo dele, que é normalmente 0. Ele repousa em nível baixo. E é um botão, como eu falei, um botão push button. Com o botão esquerdo ele faz a função de pressão e com o botão direito ele faz uma chave de alternância de estado, beleza? O botão já está configurado. Agora vamos para configurar os LEDs. Como eu falei, ele vem com a barra de LED de 8 LEDs para que a gente possa colocar os nossos pórticos, né? Mesmo que não tenham, os pórticos não tenham os 8 LEDs, não tem problema. Os LEDs são configurados individualmente. A gente tem aqui, ó, do porte B do pino 0 até o pino 7, ou seja, todos os 8 LEDs serão configurados aqui. Ao clicar aqui no LED, a gente clica em pino select, vai lá no porte D, porte Bravo, e seleciona, indica um por um, para que eles sejam correlacionados ao LED que a gente quer, beleza? Então eu vou indicando aqui, porte B pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6. Então, como eles são as saídas, né? Então vou indicar aqui o LED, no LED que eu vou ver a saída do programa, beleza? Como eu falei, ele a preocupação aqui desse simulador não é saber se você sabe montar, mas sim se o seu código está certo e cumprindo o objetivo que você quer que ele cumpra, beleza? No LED, como eu falei também anteriormente, a gente tem as opções aqui, outras opções, ative nível alto, nível baixo, a cor, que você pode mudar. Nós não vamos mexer em nada disso, ele já está na configuração padrão dele, tá legal, tá dentro do que a gente espera. E aí a gente vai clicar aqui no Run Stop para rodar o programa. Dessa vez o programa que está aqui carregado, que é o mesmo que foi compilado e dado build out aqui, tudo certo, ele vai ser executado em cima deste hardware aqui. Já foi gravado e vai ser executado em cima deste hardware aqui, que é o nosso simulador. E o objetivo desse programa era: aperta uma vez, acende um LED, soltou, ele já vai para a linha de baixo, ele fica esperando a próxima vez que vai apertar. Ó, apaga o anterior e acende o próximo. Apaga o anterior e acende o próximo. Apaga o anterior, acende o próximo. Apertei, soltei, acende o anterior, apaga o anterior, acende o próximo. Apaga o anterior, acende o próximo. Como chave de pressão, se eu apertar uma vez, ó, o estado da chave fechado como se tivesse nível alto lá, beleza? Mas ela ainda está pressionada, ela não vai correr aqui, beleza? Ela só vai ter uma nova ação depois que eu soltar, e aí o programa entende que ela está solta, e aí eu apertar de novo, beleza? Ó, mudou. Então ele vai ficar esperando soltar, e aí eu apertar de novo. Aí, como botão de pressão, essa situação já acontece no normal. Eu aperto, solto, aperto, solto, aperto, solto. Mas como mudança de estado, eu aperto,
mantém pressionado, solto, ok? O programa entende que soltou, mas espera a próxima vez que vai apertar, apertei de novo, ele vai cumprir. Soltei, garanti que soltou, apertei de novo, ele vai cumprir. Espera soltar, soltei, esperou, garanti de novo, apertou, ele acendeu. E assim sucessivamente. Se for como chave normal, para cada vez que eu aperto e solto, ele faz uma alteração. Ok? Para cada vez, apertei, soltei. Apertei, alterou, soltei. Apertei, alterou, soltei. Apertei, alterou, soltei. Apertei, alterou, soltei. Beleza, gente? É isso aí que era o objetivo do nosso programa, o objetivo desse vídeo. Espero ter clareado aí na mente de vocês a questão do link do programa do compilador com o gravador e, enfim, o simulador, para que vocês possam fazer com que esses programas possam rodar aí numa boa. Ainda não foi uma programação do zero, mas foi um programa orientado, já com um projeto criado e tudo mais. No nosso próximo vídeo a gente vai criar o projeto do zero, vai criar o programa do zero e vai ver o resultado final. Lembrando que a gente faz uma programação mediante uma necessidade de programação, seja um problema, seja uma solução. Aí a partir daí a gente vai pensar em como nos passos de solução desse problema, e aí depois disso é que a gente vai pensar no nosso hardware, a gente precisa de chave, LEDs e outras coisas mais, selecionar isso, e por último a gente cria o nosso programa fazendo com que as lógicas resolvam o problema em cima do hardware montado, gente. Então, era isso aí que eu queria passar nesse vídeo. E o próximo vídeo será para a elaboração a partir do zero. Óbvio que não vai ser um projeto tão grande assim, mas vai ser um projeto que deve passar aí na parte do zero aí do nosso programa. Beleza, gente? Então, aguardo vocês aí na próxima e até mais.